Olá, gente, senhoras e senhores, mais uma sequência então, mais uma unidade de estudo. Sou o professor Pedro Paulo, professor PP, e lembrando aos senhores, né, na sequência dos trabalhos, os interesses vão surgindo, a curiosidade vai surgindo e a gente vai tomando gosto, né? Confesso a você que também é um desafio para mim o ensino de matemática à distância, né? Falar de números, que nem sempre são números, né? Mas isso é uma coisa maravilhosa e faz parte do nosso dia a dia. No assunto de hoje, então, nós vamos tratar das porcentagens, tá? Bom, quando eu falo para você em porcentagem, né, o próprio nome já está dizendo, porcento, eu estou relacionando alguma coisa com 100, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou mostrar a você o seguinte, quando você falou em porcentagens, olha lá, ó, eu tenho porcento. É uma unidade de medida que a gente usa no mercado, principalmente no mercado financeiro, você já deve ter percebido, mesmo em qualquer operação que envolva dinheiro, a gente sempre está usando a unidade porcentagem para descontar, para aumentar, para produzir lucros, para aumento significativo, para medir a inflação, para medir uma série de coisas envolvendo o mercado financeiro. A gente usa as porcentagens, tá? Então, porcentagem nada mais é do que uma razão, tá? Quando você escreve, eu escrevo assim, por exemplo, ó, A%, o símbolozinho porcento nos diz o seguinte, que aquele número está dividido por 100. Então, uma porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é 100. Agora, veja que ela está sempre ligada ao conectivo D, né? Não tem como eu falar porcentagem, eu digo calcule 10%, você fica esperando do quê? 10% do quê? Então a porcentagem sempre está relacionada a alguma coisa. Quando eu digo calcular porcentagem de alguma coisa, esse conectivo D subentende para a gente sempre uma multiplicação, ok? Então eu falo calcule 10% de 2.000, você vai fazer 10% vezes 2.000, 10% de 30% de 1.000. O que significa isso, professor? 10% de 30%? Bom, pode ser entendido assim, ó. Vamos supor que eu seja representante de vendas de uma marca. Eu ganho uma porcentagem sobre aquela venda. Se eu contrato uma terceira pessoa para fazer parte do meu serviço, eu digo, ó, você vai ganhar parte do que eu ganho. Então, se eu ganho 30% e eu ofereço 20%, ele vai ganhar 20% de 30%, ok? 20% de 30% daquele montante total. Então, eu posso calcular 20% de 30% de um total. Esse D sempre vai nos levar a uma multiplicação. Lembrando sempre o seguinte, ó, quando a gente fala em porcentagem, tá, a gente sempre vai relacionar alguma coisa, as taxas de juros, remuneração de qualquer capital aplicado em operação, como eu já disse, é sempre em valores percentuais. Daí a importância de se compreender bem as porcentagens, né? Toda fração, ela representa uma porcentagem. Quando eu falo assim, ó, 2/5, de 5 eu estou tirando quanto? Eu estou tirando 2. Se a gente efetuar essa divisão, tá? 2 dividido por 5, isso vai dar 0,4. 0,4 é mesma coisa que 40 sobre 100. Então, eu tenho 40%, ok? Que seria o equivalente a dizer o seguinte, de cada 100 eu tiro 40, de cada 5 eu tiro 2. Então, quando você fala assim, ó, eu estou aplicando meu capital a uma taxa de 10% ao mês. 10% quer dizer que de cada 100 reais aplicado, você está ganhando 10 reais. De cada R$1 aplicado, você está ganhando 10 centavos. Por quê? A gente sempre pensa na unidade de capital. Por isso que na hora de fazer as continhas, eu sempre tenho que colocar o número na forma dividido por 100, é o que a gente chama de forma unitária, ok? Tá? Bom, vamos refletir um pouco aqui. A porcentagem ela é um valor relativo, então ela pode ser aplicada em várias situações. Eu posso dizer para você assim, ó, você vai fazer essa prova e para você ser aprovado você precisa de no mínimo 50%. Então eu preciso acertar metade das questões. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente refletir e disse o seguinte, ó, a sua prova ela tinha 80 questões.
Você precisava de 50%. 50%, então você precisava acertar 40%. Logo, você acertou 47 das 80. 47 maior que 40, pela lógica, então estou aprovado. A pergunta é, quantos por cento dessa prova eu acertei? Tá? Nós podemos fazer isso por uma regra de 3. Eu preciso chegar a um resultado, por isso chama de matemática uma ciência exata, né? Não importa o caminho que eu vou seguir, eu tenho que chegar ao mesmo resultado. Tá? Então, se eu usar uma regra de 3, o número de questões, o total para quanto eu acertei, o total de questões, 100% da prova. Quantas questões? Eu não sei o percentual da prova. Então, eu fiz 80 está para 47, assim como 100 está para X. Temos aí uma proporção. Em uma proporção, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Olha lá, 80 vezes X igual a 100 vezes 47. Então, se a gente efetuar as divisõezinhas, 4.700 dividido por 80, 58,75% da prova. Ok? 40, 50%. Eu acertei mais de 40, então automaticamente acertei mais do que 50% dessa prova. Ok? Tá? Bom, tranquilo então. Outro exemplo, onde se usa porcentagem, tá? E há necessidade de saber fazer esses cálculos. Tá? Ao comprar um produto que custava 1.500, obtive um desconto de 12%. Por quanto acabei comprando aquele produto? Ó, se eu tive um desconto de 12%, qual é o significado disso aí? Esse desconto de 12% nos leva a pensar o seguinte, que de cada 100 reais daquele valor, eu vou descontar 12, ou seja, de cada 100 reais, se eu pudesse separar em notas de 100, em vez de dar uma nota de 100 reais, eu pagaria 12 reais a menos, ou seja, pagaria apenas 88 reais. Veja então, ó, 12%, o que eu vou calcular? Eu vou calcular 12% de 1.500. 12% de 1.500, não esqueça, ó, esse 12% que a gente coloca aqui, ele é chamado de forma percentual. Todas as vezes que eu for fazer um cálculo, eu tenho que transformar isso para a forma unitária. O que é transformar para a forma unitária? É colocar o sentido real daquela operação. Porque isso aqui é apenas um símbolo, não tem significado matemático. 12 sobre 100, quando a gente divide 12 sobre 100, então isso vai dar o quê? Vai dar 0,12. Unitário por quê? Porque é para unidade de capital. Cada R$1, então, eu vou ter um desconto de quantos centavos? Um desconto de 12 centavos. Então, aí, ó, como é 12% de 1.500, nós vamos multiplicar, ó, 0,12 vezes 1.500, então eu vou obter um desconto de R$180. Agora, quanto eu vou pagar? O valor total menos aquilo que eu vou descontar, correto? Então, 1.500 menos os 180, nós vamos desembolsar para esta operação R$1.320. Agora, tem uma coisa interessante que é legal que você possa entender também. Quando você fala assim, ó, eu descontei, então aquele desconto foi o que eu deixei de pagar. O que eu paguei da conta então? Olha lá, isso aqui você subtraiu. A gente tinha 100 centavos. Você tirou 12 centavos, que é o equivalente a 12%. O que sobrou? Sobrou para você pagar de cada 100, 88 centavos. O que representa isso em porcentagem? Representa que você pagou apenas 88% da dívida. Se você calcular 88% de 1.500, você vai perceber que você tem R$1.320. Né? Agora, esse tipo de cálculo eu posso usar tanto para aumentar quanto para descontar. A diferença apenas no sinal. Professor, se eu quisesse aumentar 12%, onde estaria a diferença? Em vez de um sinalzinho de menos, eu ia colocar um sinalzinho de mais. Então, eu iria desembolsar R$1.680. Tranquilo? As porcentagens, né, às vezes, elas podem causar uma certa confusão, porque eu posso falar em porcentagens sucessivas, tanto para aumentar quanto para descontar. Né? Se eu falar para você assim, ó, eu vou aumentar 10% e em seguida aumentar 10%, eu poderia ter em mente, nossa, então eu vou aumentar 20%. Posso estar enganado, porque pensa comigo, ó, R$100, 10% vai para 110.
O próximo 10% já é em cima dos 110. Então, em vez de 10, tenho 11 agora. Aumentei 10, em seguida aumentei 10. Então, fui para 121. De 100 para 121, R$21, ou seja, 21% de aumento. Tá? Tem que ficar atento, então, para essas situações. Isso serve tanto para aumentar quanto para descontar. Eu coloquei um probleminha para você aqui da seguinte maneira, ó. O que é mais vantajoso em relação ao comprador? Um desconto de 40% ou 2 descontos sucessivos de 20%? Porque se eu não fizer as contas, aparentemente eu estou dizendo a mesma coisa. Pô, mas se eu colocar 20 mais 20 não é o mesmo que colocar 40 de uma única vez? Vamos entender melhor. Vamos supor que você efetua uma compra de R$100. Com um desconto de 40%, olha lá, o 40 sobre 100, que é o 0,40, eu vou descontar de imediato R$40. Então, eu vou pagar por aquela dívida R$60, ok? 40% direto, 40 sobre 100, R$40, 100 menos 40, R$60. Se eu descontar sucessivamente, o primeiro desconto, 20%, 20% de 20, então eu vou descontar 20, eu vou ficar devendo 80. Vou dar mais um desconto de 20. Perceba que o novo desconto agora não é mais sobre os 100, o novo desconto agora é sobre os 80. Então, eu vou calcular 20% de 80. 20% de 80 que vai me dar quantos reais? R$16. Quanto eu vou ter de desconto, então? 20 mais 16, 36. 100 que era a dívida, menos os 36, então eu vou pagar quanto? 64. Horas. Numa segunda situação, de 2 descontos sucessivos, eu estou pagando mais. Para o vendedor, é mais vantajoso. Porém, a pergunta é para o comprador. Então, para o comprador, o que é mais vantajoso? Um único desconto de 40%. Por quê? Porque em vez de pagar 64, eu vou estar pagando R$60. Esta mesma regra se aplica para aumentos sucessivos. Foi o que eu disse a você, aumentar 10 e em seguida aumentar 10 não é o mesmo que aumentar 20%. Eu tenho visto essas questõezinhas em alguns concursos por aí, né? Então, você que vai prestar um concurso, cuidado com essas coisinhas. E lá na empresa também, né? É o que a gente vai aprender mais tarde, como juros compostos, aumentar, em seguida aumentar, não é o mesmo que somar os aumentos, ok? Tá? Agora, professor, eu trabalho num departamento da empresa, tem alguns outros departamentos que eu posso usar uma porcentagem simples? Vamos ouvir então o senhor Orlando Paraíso, o que ele fala para a gente, onde que eu uso porcentagem, por exemplo, se eu trabalhar nos recursos humanos, ok? Bom, quanto a descontos em folha de pagamento, o que podemos dizer? É que temos os descontos oficiais, que são descontos em folha baseados em leis, que são INSS, que são descontados por faixa salarial. Isso, de acordo com o salário, é descontado 8%, 9% e 11%. O outro desconto, imposto de renda retido na fonte, que também por faixa de salário. E os demais descontos, que são por convênios, não podem ultrapassar 30% do salário bruto. Isso com base em leis federais também. Bom, a gente percebe então que a gente tem um conceito aí que faz parte do nosso dia a dia, né? Da empresa, o dia a dia do particular, né? Vamos nos supermercados, a gente fica comparando um preço, nossa, ontem estava 17, hoje já está 19, quantos por cento isso aumentou? Em geral, na empresa, ou um relatório, eu preciso colocar sempre em valor relativo, né? E a importância então de se conhecer esses cálculos sobre porcentagem, né? Se a gente observar, eu posso usar uma ferramenta simples, uma calculadora simples para calcular a porcentagem, eu posso montar uma planilha de Excel, né? E colocar lá algumas funções e essa planilha vai me carregar todas as situações, tá?
Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma tela simples, ó. Se você pensar comigo, um valor inicial de 2.000, eu quero calcular 20% desse valor. Quanto que dá 20% de 2.000? 20% de 2.000 igual a 400. Agora, eu preciso saber, eu coloquei aqui ó, uma planilhazinha simples, um valor inicial de 2.000, qual foi a porcentagem? 20%. Veja que ele transforma automaticamente em forma unitária e nada mais ele faz do que isso, 0,2 vezes 2.000, que é quanto? 400. Se eu estiver aumentando, eu vou somar valor aumentado, 2.400. Se eu estiver descontando, valor descontados, 1.600. Agora, gente, tem umas coisas que se faz necessário o entendimento. Às vezes você quer saber o seguinte, eu tinha uma mercadoria que custava tanto e passou a valer tanto. Qual foi o percentual de aumento? Por exemplo, se a gente observar, vou pegar um cantinho da tela aqui, vou escrever para você, ó. Se eu tiver assim, ó, 1.500, 1.500 era o valor antes. Depois de um aumento, isso aí passou para 2.000. Tá? E aí eu quero saber com você o seguinte, qual foi a variação percentual? De quantos por cento foi o aumento para que eu coloque esse valor relativo no meu relatório? O que nós temos aqui? Nós temos um valor inicial e nós temos um valor final. Tá? Eu posso representar isso de uma maneira bastante simples. Qual foi a variação em reais aqui? A variação em reais, se você pegar os 2.000 e subtrair os 1.500, você vai ter uma variação em reais aqui de que quantos reais? De 500 reais. Agora preste atenção, esses 500 reais, ele aumentou sempre em relação àquele valor que você tinha antes. Tá? Então, qualquer variação percentual que você for fazer, você sempre vai comparar ela com aquele valor inicial. Não importa se ele aumentou ou se ele diminuiu. O valor inicial é que é a minha referência. Tá ok? Então, nesse caso, ó, eu pegar, qual foi o aumento? 500. Aquele 500, ele aumentou em relação a quem? Ele aumentou em relação aos 1.500. Ok? Agora, se eu dividir esses 500 por esses 1.500, a gente vai obter o seguinte, ó, 5 para 15. Pegando uma calculadorinha simples, a gente tem uma relação aqui, 5 para 15 é a mesma coisa que 1 para 3. Veja, ó, 5 dividido por 5 deu 1, 15 dividido por 5 deu 3. Então, eu estou simplificando as frações. 1 dividido por 3, a gente vai ter aqui 0,3333, uma dízima periódica, né? Se você pegar uma calculadorinha aí, 1 por 3, isso vai dar 0,333333 e vai embora. Qual é o percentual de aumento aí? Veja, ele está na forma unitária, ó. Quando eu tinha o percentual e queria transformar para a forma unitária, eu dividia por 100. Agora que eu tenho a forma unitária e quero transformar para a forma percentual, basta fazer o quê? Basta multiplicar por 100. Então, tomando cuidado que às vezes o número de casas leva a uma diferença considerável. Então, se num caso desse eu tenho uma dízima, claro, aí eu vou ver quanto de arredondamento eu quero e é preciso para mim naquela situação. Mas quanto mais casas eu usar, melhor, né? No mínimo umas 4 casas depois da vírgula. Então, se eu usar 4 casas aqui, eu vou ter aqui 33,33%. Ok? Então veja que são contas simples, mas tenho dificuldade em fazer essas contas. Não, interessa pelo assunto, tá? Nem sempre a gente tem que fazer só o que a gente gosta, né? Mas quando a gente começa a fazer, que começa a entender, a gente começa a se interessar, começa a buscar mais e ver que aquilo começa a ser prazeroso, né? Eu começo a aplicar aquilo. E aí a coisa então se torna interessante, ok? Essa aula de porcentagem, então, eu sugiro a você que se empenhe em entender o conceito, a aplicação do conceito, como se faz uma variação percentual, né? Se eu quero colocar 10%, se eu quero ter um lucro de 20%, tá? Então é interessante que você se atenha um pouco mais, tá? Para esse assunto, ok? Então a gente encerra aqui mais um assunto. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau.